Meus amados, nós estamos aqui no Cresce São Paulo, da Pamplona. Nós estamos aqui num dia lindo, maravilhoso, ao lado do meu mestre de comunicação, JB Oliveira, né? Hoje será homenagem ao Dia do Jornalista. E nosso mestre, gente, meu Deus do céu, olha, se for falar tudo que ele é, a gente vai levar aqui o evento inteiro. Mas é advogado, é professor, ele, olha, jornalista. Fala um pouquinho só daquele mini currículo, para não dizer de 10 páginas. Não, isso é quilometragem. Eu tenho muitos quilômetros percorridos. E ao longo quantos, dele, né? e quantos? E ao longo dele fomos ocupando tempo, porque eu não gosto de perder tempo. Tempo é vida. Cada momento de tempo perdido é um pedaço de vida jogado fora. Então eu fui fazendo o que podia fazer. Sou advogado, sou jornalista, sou professor, sou radialista, sou cerimonialista, sou produtor e apresentador de TV e sou amigo da Mara Cedro, o que é mais importante. E o que é mais importante de tudo isso é um ser humano, gente. Olha, que assim, você pode procurar com lupa, né? Deus fez e eu acho que jogou a receita fora. Eu tenho certeza que a dona Tereza acha também que é a esposa dele o máximo. Eu estou falando isso, a gente está brincando, mas é a grande verdade, que hoje em dia é muito difícil, é uma agulha no palheiro, encontrarmos seres humanos, pessoas comprometidas realmente com a vida. Porque eu falo assim, se a pessoa não tem comprometimento com a própria vida, vai ter com o outro? Jamais. E a gente sabe o que nós estamos vivendo, né? Uma máscara, a gente tira, vê, né? Uma atrás da outra. A gente olha, uma pessoa está com uma, daqui a pouco está com 100 máscaras ao mesmo tempo. E está na hora, né? Eu acho que mais do que na hora de Deus permitir que toque o coração de todos para uma grande mudança, não é? Precisamos. Aliás, é profético. Jesus disse, está lá no Evangelho de Mateus, e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós estamos percebendo coisas que no nosso tempo eram inimagináveis. Total. Pais, mães matando os filhos, filhos matando mães. Isso era inimaginável, não podíamos conceber isso. E hoje, infelizmente, se torna tão comum. E também as pessoas no seu relacionamento. Cada vez um relacionamento mais violento, um relacionamento mais sem afeto, sem cordialidade. Então nós, que vivemos numa época diferente, lembramos com saudade dos bons tempos de fraternidade, de confraternização, de respeito, de amizade verdadeira. Porque hoje é assim, eu vou, o meu mestre maravilhoso, como ele é bonzinho, eu vou levar ele com a barriga. A vida, gente, a vida nos dá aquilo que a gente, olha, que a gente emana. Se a gente emana respeito, amor, carinho, consideração, com certeza vem do universo para todos nós. Deus realmente nos abençoa. Mas a gente está vivendo num mundinho que se cada um de vocês, se cada um de nós não refletirmos o que nós temos feito com a vida, a cada segundo que Deus nos permite estar aqui, a gente vai ter muito que acertar. Não é não, mestre? Sim, nós temos que pensar na vida. Porque você disse alguma coisa que é muito importante. Se você não gosta do que está ouvindo, observe o que você está falando, porque a vida é um eco. Há pessoas que não sabem por que recebem maus tratos. Precisa saber como está tratando as outras pessoas. E isso se irradia, isso vai além da própria pessoa. Então é importante observarmos, primeiro, o nosso próprio comportamento. Depois, como estamos nos relacionando com os nossos semelhantes. E aí há uma máxima inegável, infalível, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É isso aí. Mas eu estou em falha, porque hoje em dia, mestre, eu engolia muito caroço de abacate. Hoje, olha, é sincericídio que a gente fala, né? Porque assim, são coisas que a gente vê que assim, as pessoas às vezes se aproximam, mestre, homens, mulheres,
Mames daqui, mames dali, papes daqui, papes dali, mas só mesmo para levar vantagem, não é verdade? Só para levar vantagem, levar vidas com a barriga, como diz o outro, não é verdade? Então, assim, o mundo está precisando que realmente Deus toque o coração de cada um, mas que as pessoas aceitem esse toque, porque nós temos o livre-arbítrio. Sim, temos que saber muito bem como agimos com a liberdade que Deus nos deu. É em função dela que nós vamos prestar nossas contas depois. Porque Deus nos fez livres, nos fez com possibilidade de entender e fazer como nos parece melhor, com a nossa consciência. Mas temos que saber que vai haver um julgamento, vai haver um momento em que isso vai ser cobrado. Eu quero dizer uma coisinha, que estou muito feliz nesse encontro, encontrando aqui você, a Jô Ribeiro e tantas pessoas amigas da área de jornalismo, para lembrar que o Dia do Jornalista é um dia de responsabilidade para aqueles que proferem notícias, trazem notícias, que assumiram esta profissão, que é uma profissão preciosíssima, importantíssima e de alta responsabilidade. Eu sou de uma época em que jornal era de tanta credibilidade que ouvíamos as pessoas dizerem, está no jornal. Tá no jornal. Ou seja, estando no jornal, era um atestado de veracidade. Hoje, entretanto, infelizmente, Temos muitos vendidos. temos muitos vendidos. Venderam a alma ao diabo. Vão pagar por isso. Então, colegas jornalistas, vamos fazer valer a nossa profissão. Nós temos como balizamento da nossa atividade a imparcialidade e a isenção. Nós não podemos ser parciais. Nem para a esquerda, o que é? É o que é. Não podemos ser parciais nem da parte de cá, nem da parte de lá. Temos que ser imparciais e também isentos. Não podemos nos contaminar. Exatamente. Temos que manter a nossa isenção. Fazendo isso, o jornalismo voltará a ser o que era no passado. Fonte fidedigna. Eu creio em milagres. Também, se não cremos em milagres, a nossa vida fica difícil. Eu creio em milagres, que realmente ocorra isso. Porque o ser humano está muito doente, né? Doente da alma, doente da mente. E isso é para que todos nós possamos rever o nosso dia a dia, o que nós temos feito no nosso seio familiar, não é verdade? Sabe, a nossa volta e realmente aquilo que nós nos vendemos, se realmente vender a alma ao diabo se vale a pena. Não. É como ele diz, temos que ser, olha, totalmente, plenamente, o que é certo, o que é errado, e a gente simplesmente mantemos a notícia como ela é, não a gente acrescentar mais nem para a direita nem para a esquerda. Porque quem mais vai se prejudicar futuramente, às vezes é um filho seu, sabe? Às vezes é uma filha sua. E às vezes, de repente, hoje você está se vendendo, achando que está lucrando muito com isso, talvez vá morrer na miséria, não só na miséria financeira, material, mas principalmente na espiritual. Isso é qualidade de vida, isso é o nosso mestre J.B. Oliveira. Eu só tenho a te agradecer. Quem agradece sou eu e convido-os a acompanhar nas redes sociais a postagem que eu faço todos os dias, de segunda a sexta-feira, sobre comunicação e língua portuguesa. Vocês estão convidados. É Prof. de Professor J.B. Oliveira. Prof. J.B. Oliveira. E sobre o curso que o Sérgio também publicou na rede social, sobre o curso que o senhor está dando, agora vai ser online, né? Não, eu tenho 2 cursos presenciais já marcados. Nós temos um curso de juiz arbitral, a justiça do futuro. E você pode ser juiz arbitral. Não precisa ter formação universitária, não precisa ter graduação em direito. Não precisa. Como procede? Como pode proceder a pessoa para participar desse curso? Entrar no site institutojboliveira.com.br. No outro sábado, teremos um curso de oratória moderna. É um curso que nós vamos dar no sistema de imersão integral, portanto, começamos de manhã e vamos até a noite e transmitimos tudo sobre oratória moderna. Também, Instituto J.B. Oliveira,
institutojboliveira.com.br. Gente, olha, o de oratória, mesmo que você já tenha feito 1000 cursos, faça porque vale a pena. Vale a pena, um dos melhores cursos que nós temos, eu não digo só em termos de Brasil, não. Ou você realmente aprende, eu realmente preciso fazer, mas porque eu tenho uma dificuldade muito grande. Mas o meu mestre não tem, é o melhor de todos, é o melhor de todos. E esse curso, onde você não precisa ser realmente um juiz, é um curso que te dá, inclusive, um certificado, Sim, um certificado. não é verdade? E também uma carteira funcional. Gente, é a oportunidade. Você que está aí, de repente, não sabe para... Porque tá muito difícil para todo mundo. É a oportunidade que você tem de fazer realmente algo diferente para a sua vida, para a sua família e para aqueles realmente onde você vai estar ali, sabe, com toda a excelência de conhecimento através do nosso mestre JB, sabe, realmente, olha, fazendo um trabalho exemplar. Isso é qualidade de vida, isso é Pode com Maracedro, é Pode com JB Oliveira, que é nosso mestre, está para começar o horário dele lá, mas eu atravanco nas segundas-feiras, que ele precisa de segunda, não é? Eu de segunda, realmente, mas nós vamos estar marcando. Estaremos juntos, então, na quinta-feira. Quinta-feira, sim. Breve, olha, um podcast maravilhoso, na quinta-feira vamos estar gravando, ainda não posso dar um spoiler, não é verdade? Mas depois de quinta, o Sérgio já vai estar jogando as chamadas aí no ar para todos vocês. Isso é qualidade de vida. Beijo no coração e continue conosco. Meus amores, nós estamos aqui com uma sumidade, um dos melhores advogados, nosso presidente da API, Associação Paulista de Imprensa. Hoje, nessa grande homenagem do Dia do Jornalista, ele que realmente hoje está sendo um dos nossos patronos, não é verdade? Perfeito. E juntamente aqui com o Cresce da Pamplona, São Paulo. Fala um pouquinho, depois de tanto tempo, é uma honra muito grande, eu estou até emocionada, saiba disso. A recíproca é verdadeira. Quantos anos que... Há muitos anos, né? Mais de 30. Michel Chelalo era Michel vivo. Chelalo, isso. Viajamos exato. junto para o Conrad. Isso, para o Conrad, no Uruguai. No Uruguai. Para uma audiência, depois tivemos com o ministro do Turismo no Uruguai. Olha, fantástico, quanto Mara. E outra, um importante, né? O trabalho que você tem cobrindo grandes eventos da imprensa, eventos sociais. E isso para nós é um orgulho muito grande hoje, né? Homenagem ao Dia do Jornalista, que foi em 7 de abril, mas nós temos que recordar, porque Dia de Jornalista é todo dia, Todos né? os dias. Nós somos responsáveis pela democracia. Exato. Nós somos comprometidos. Comprometidos, exatamente. E eu sempre digo, eu sempre alerto para alguns amigos, para alguns colegas nossos, Sim. que assim, a gente não pode vender a nossa alma ao diabo. Jamais. Jamais. Estou errada, meu Não, querido. de jeito nenhum. É o que eu digo Nós temos sempre. que combater o diabo sempre. Não é? E ele está sempre do nosso lado, né? Propagar, difundir, porém sempre aquilo que é realmente. Isso, a verdade, com ética. Exato, com veracidade. Isso, a veracidade, que é o bom jornalismo, né? Com certeza. É o jornalismo confiável, é o jornalismo de valor, não é? E que a gente tem que lutar sempre por ele. Sempre. E eu tenho dito o seguinte, você falou, puxa, Redó, quantos anos? Mais de 30. Saudades. E você, inclusive, com o seu profissionalismo, com o seu trabalho, sempre um trabalho sério, jornalismo correto, e a gente sabe o quão é diferente buscarmos, não é, bons patrocinadores, investidores. Ufa. Não é fácil, mas só permanecemos em razão do quê? Da qualidade. E isso não lhe falta, Mara. Olha, isso eu tenho você como mestre, com Obrigado, certeza, obrigado, com certeza. obrigado. Olha, o nosso presidente da API, gente, é uma das melhores pessoas que eu conheço na minha vida, de caráter, realmente, excelência plena, é um mestre, sempre será. Obrigado. Sempre. Olha, e nós temos que continuar sempre juntos. Com certeza. Agora não E vamos nos perder a mais. Associação Paulista de Imprensa está ali, ó, desde 1933, sente falta de você, porque você precisa voltar a estar conosco lá, cobrindo os nossos eventos também. Com Eu sei certeza. que você tem uma pauta, um compromisso muito grande com outros eventos no Brasil inteiro, mas você é a nossa convidada de honra. Olha, a honra é toda minha, porque quando eu estou junto, eu aquilato mais conhecimento para a vida. Tô com A recíproca é verdadeira. Por 68 anos, mas eu sou uma eterna aprendiz do que é bom. Obrigado. E olha, sem dúvida, olhando nos olhos, no tete-a-tete. Sempre. Sempre. Muito obrigada. Uma Muito obrigada, satisfação. Deus, pela tua vida. Que por Deus
Abençoe sempre. por esse homem incrível. Não só como ser humano, como pessoa, como excelência plena. Deus colocou aqui e falou assim, olha, a receita eu jogo fora. Glória Obrigada, a Deus. obrigada, Muito obrigado. meu querido. Obrigada de Uma coração. honra estar com você. Honra aqui. toda minha. E sermos homenageados juntos. Com certeza. Meus amados, nós estamos aqui no Cresce São Paulo da Pamplona. Hoje, assim, uma grande homenagem ao Dia dos Jornalistas. Vários jornalistas serão homenageados pela nossa querida Jo Ribeiro, que é presidente da confraria das mais. Era 40 mais e hoje é das mais. E nós estamos ao lado de uma mais, que é a nossa querida Maristela Pedrotti. Gente, Maristela Joias, Maristela Pedrotti com 2 T's. Beijo, chegando mais um querido aqui nosso. Maristela, fala um pouquinho a respeito desse evento de hoje. Fala um pouco a respeito do... Gente, olha isso. Maristela Joias com 2 T's. Mara, boa tarde, sempre um prazer estar em sua companhia. Hoje é um evento maravilhoso porque reúne vários jornalistas muito importantes de toda a imprensa, né? E como você mesma disse, mulheres 40 mais. E hoje agora também faço parte da turma dos jornalistas, porque através da Vera Tabac eu consegui a carteirinha dos jornalistas. Então, estou fazendo parte dos jornalistas também, através de 2 carteirinhas dos jornalistas. E me sinto muito honrada em poder estar participando juntamente com todos vocês, né? Trouxe uma lembrança para você, da Maristela Joias. Mas olha que lembrança, olha aqui só já a lembrança. Eu sou a joalheirinha em pessoa, né? Tem que estar toda sempre muito bem montada para fazer a minha própria propaganda sempre. É mesmo? É toda ela, gente, dá uma olhadinha. Então, toda montada assim na joia. E é um evento que vai ser assim, vocês acompanharam em casa a cobertura da Mara Cedro, que é sempre muito excepcional, ela em todas cobrindo com muita excelência e com pessoas ilustres. Eu acho que vale a pena vocês acompanharem e vai ser a primeira vez minha nesse evento. De muitas outras, né, Mara? De muitas. E o que eu tenho a dizer é que estou muito honrada em poder estar participando, porque são pessoas de alto poder, de muito prestígio e de grande sapiência, assim como você estava entrevistando o JB, que é uma pessoa que é um mestre muito querido, advogado, cerimonialista, enfim, tudo, né? Professora. É bárbaro. Eu realmente assim acho ele uma sumidade, gente. Como essa menina que em breve também, ela já está trilhando já há algum tempo, começou no nosso podcast, não foi? E eu tenho certeza que daqui a pouco esse nome vai, olha, gente, olha, tá numa Band, tá numa Record, tá numa Globo, no SBT, não vai demorar muito. Amém. Deus lhe ouça, porque a Mara é uma das melhores professoras, eu não conseguia nem falar, era uma coisa muito difícil e aos poucos eu estou conseguindo olhar para a câmera, falar e tudo isso graças a Mara, porque era uma coisa... E a você. Não, mas a Mara foi o começo de tudo. Mas assim, porque para quem não saía de casa, para quem não tinha coragem de olhar para a câmera, para quem não tinha coragem de falar com a câmera, nem com pessoas, isso tudo foi, a Mara precisou falar muito, contar muita história, brigar bastante, né? Isso é verdade, Mara, é verdade. Não é o brigar por brigar, é o brigar para ver aquela pessoa voar como águia. E ficar brava também, né? Muito brava. Muito brava, muito brava. É teu futuro, eu fico olhando, daqui a pouco eu estou aposentando e você está voando, águia. E quando ela não gosta, gente, ela realmente fala a verdade, ela briga por uma causa, como uma advogada, como uma juíza, como uma desembargadora, como uma mãe, como uma madrasta, como uma avó. A madrasta nem fala, né? Tem gente que aguenta, tem gente que faz de conta que é assim, né? Eu suporto. Não, eu não suporto. Se eu tô, é porque realmente eu gosto daquilo e eu vou brigar por aquilo para que aquilo faça assim, ó, levante voo. Mas ela realmente, ela fala, ela briga, a gente fica meio chateada muitas vezes, fica meio sem entender, eu falo, meu Deus, isso é uma coisa, mas com certeza foi pro meu bem, porque se eu não tivesse ficado sentida muitas vezes, magoada até com a Mara, né, Mara, eu não teria aprendido e entendido principalmente a importância que tem e o alcance que uma televisão tem, porque eu não
sabia o nível que tinha uma televisão, como eu já falei várias vezes, como é vista, o alcance que tem uma entrevista, a importância que tem a nossa fala. E fica registrada, como você falava, Maristela, isso não pode falar, porque isso fica registrado por uma vida. E eu achava que aquilo era uma brincadeira. E através da Mara eu entendi que não, que é uma coisa séria, que é uma TV, que daqui 20, 30, 40, 50 anos, isso aqui é uma matéria que vai ficar para a história, assim como ficou do seu marido, que era um ator, né, Mara? As entrevistas que ele dava há muitos anos, que era o Júlio Souto, o marido da Mara, que era o Hélio Souto. Hélio Souto, o pai, o Júlio Souto é o filho, teu olhão cresceu. É verdade. E o Hélio o olho Souto cresceu no Júlio Souto, que é o filho dela, que é bonito, né? Aliás, e o Hélio Souto, que é casado, pai da minha neta, da Liz, e que Deus realmente abençoe o Helião, está no segundo plano lá em cima. Mas, assim, as matérias, que era um ator muito bonito, muito famoso, que até hoje é muito bem lembrado, mas as matérias ficam, assim como ele ficou na memória de tantas pessoas até hoje, já em memória, mas é lembrado pelos trabalhos e pelas entrevistas também que ele concedia na época. Então, para você ver o tempo e a importância, porque as pessoas vão buscar quem foi e as entrevistas dele ainda existem. Então, ela tem essa consciência, o quanto é importante o que dizemos hoje no programa dela, nas entrevistas que concedemos a ela. É importante. A palavra, o que você propaga, o que você difunde. E às vezes eu não sabia falar, como ainda estou aprendendo, até do meu próprio negócio, que são as joias. Mas já está, olha, né? Tá 90%. Então, muito obrigada, porque 90% já é quase 100%. Né? Porque eu ainda estou aprendendo. Então, a Mara é sempre uma professora, é uma grande incentivadora. E eu só pude ter essa alavancada, esse incentivo através de participar dos podcasts com ela e conceder entrevistas para ela quando comecei. E eu sabia que seria através dela. Então, mesmo que eu tenha algumas vezes ficado sentida por não entender, ou ficado meio constrangida muitas vezes, né? Porque às vezes tinha que cortar algumas coisas que a gente dizia durante o podcast. Eu estava aprendendo, né, Mara? E aí eu seria errada se eu deixasse passar e falar, não, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Sabe o que aconteceria? Eu estaria tolhendo o seu crescimento. E olha, veja bem, ela era uma menina extremamente tímida, ela nunca quis dar entrevista, 5 anos. 5 anos mandando os mimos lindos para o programa. Então, é assim que a gente cresce. E se eu fizesse assim, lindinha, lindinha, se eu não tivesse dado umas boas pancadas no bom sentido... Não, pancada ela não deu, não. Não, pancadas no bom sentido, exatamente. Verbal. Verbais, né? Como uma mãe faria, como uma professora faria, como uma pessoa que está lhe instruindo para, como ela falou, uma Globo, uma SBT, uma Rede TV, uma Bandeirantes, ela prepara as pessoas para voarem. E isso ela está fazendo comigo, porque eu não conseguia nem falar, então ela realmente... E hoje fala mais que Mara Cedro, não é? Mas eu não falo tão bem quanto a Mara Cedro, mas pretendo estar tão bem quanto a Mara e quem sabe um dia superar a Mara, né? E vou ficar muito feliz e aplaudir muito, já estou aplaudindo, porque eu acho que todos nós, gente, todos nós temos o direito. Deus quer a bênção para todos, não é para alguns. E alguns abraçam como ela tem abraçado e tem realmente crescido. E tudo é no tempo de Deus, nada antes e nada depois. Eu com 68 anos, 25 anos de televisão, eu sou uma eterna aprendiz. Olha meu tico e meu teco aqui, ó. Sérgio Sampaio, meu tico e meu teco, né, Sergito? E esse quietinho, ele manda, o Sérgio é quieto, é bem tranquilo na dele, mas ele coordena tudo, ele manda em tudo. A Mara respeita o Sérgio respeita a todos, mas é aquela coisa, quando ele dá o sinal para a Mara já na hora
já sabe que é o momento Ele de é o diretor parar. de imagem, então a gente... Tudo que vocês veem em casa é o Serginho que editou, o Serginho que fez toda a legenda. Então, E agora está entrando mais 3 que ele está treinando. É mesmo? Mais 3, né, Sérgio? Mais 3 maravilha. em treinamento. É bom, porque daí ele vai poder ter mais tempo para poder Não, né? aprimorar ainda mais e ele acompanhar mais nos outros eventos, né? E não ficar tão sobrecarregado, porque tudo era ele, né? Tudo é ele. E vai ser a vida toda. E assim o podcast tem a tendência de crescer ainda mais, porque já está bem, evoluiu bastante com o Hélio, o Elinho, né? Tá uma maravilha o podcast com o Elinho ali sozinho, dando conta das coisas. Você já está propagando o podcast para outras pessoas. Então, é uma coisa que tem crescido muito o seu podcast ali na Avenida Paulista. O podcast dela fica na Avenida Paulista, um lugar belíssimo, onde o filho dela apresenta, que é o Hélio Souto Filho, né? E junto com a Mara Cedro, que também tem um podcast dela lá, e é aberto para quem queira alugar o seu espaço, que é um lugar maravilhoso e que ela concede o espaço para alugar para pessoas que queiram ter um podcast próprio. E assim, um local realmente bacana. Porque assim, para montar um podcast, eu vejo, tenho várias amigas que montaram Santo André, Osasco. Mas assim, mesmo mandando motorista, às vezes as pessoas não querem ir, o empresário não quer ir. O empresário quer ir aonde tudo acontece. E a Paulista é tudo, né? indiscutível, né? E fora a segurança que nós temos, não é verdade? Fora a segurança, tudo é filmado, só dentro dos banheiros que não é filmado, mas o restante tudo é filmado. Mas não é só lá. Não, Você dentro tem do que falar elevador. isso também. É na entrada, é na recepção, são nos elevadores, nos corredores, dentro do podcast. Então, tudo tem segurança, tudo é muito bem organizado, filmado. É uma estrutura assim, que realmente vale a pena vocês conhecerem e tem uma segurança extraordinária. É o prédio, é o lugar, E a breve, dentro do podcast. Em breve, quem sabe, ela vai retornar com toda essa bagagem dela agora, sozinha, não é verdade? Conseguindo entrevistar pessoas, né, Mara? Fazer perguntas, saber levar uma entrevista, assim como você faz, e pode com Maristela Pedrotti, da Maristela Joias com 2 T's. É isso, gente. Eu falo de qualidade de vida. A qualidade de vida é isso, gente. Não adianta a gente ser mames, papis, mames, e viver na jugular dos outros. Melhor coisa que tem, mesmo que fique inimigo para o resto da vida, não tem problema. Não tem problema. Não tem, porque assim, quando a pessoa cresce e voa, a pessoa sabe o porquê que levou às vezes, não é verdade? Olha, não fala isso, não fala aquilo, isso é contra você, isso não é legal para a sua imagem. Porque é isso, gente, a veracidade em primeiro lugar. Se você não tem isso, linda, você não tem mais nada da vida. Para mim, eu já estaria aposentada com 68 anos. Isso eu falo para você e falo para todas as pessoas. Porque ela é sincera, ela fala mesmo. Então, vocês que acompanharam o podcast, tiveram a chance de acompanhar pelo menos a chamada do podcast da Mara, vocês vão perceber que a Mara, ela fala realmente a verdade. Então, é muito nítida, muito clara as entrevistas, são muito verdadeiras. E ela é isso aqui que vocês estão vendo. Então, ela ensina a gente, e ela ensina... as perguntas são muito claras. Para quem está em casa, ela esclarece nossas dúvidas sem nos constranger. O que nós gostaríamos de saber, ela pergunta para o entrevistado. E nós conseguimos ter as respostas, muitas vezes, daquelas pessoas que são preparadas, aqueles profissionais, tanto da saúde, como um médico, por exemplo, um dentista, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, todos os tipos de pessoas preparadas para falar sobre o assunto, ela tem a coragem de perguntar exatamente o que nós não temos coragem de perguntar, e nós conseguimos ter as respostas devidas através da Mara, que consegue fazer as perguntas que muitas vezes nós não conseguimos fazer, o que é muito importante para a gente. E o que eu acho é o seguinte, gente, em qualquer situação da vida, se você não tiver veracidade para com você, você não vai ter com o outro. E a vida, ela nos ensina. Se não ensina de imediato, ela vai ensinar daqui a alguns anos. E que bom que a pessoa, às vezes, possa, não é, depois de alguns anos, aprender. Porque senão passa a vida, sabe como, gente? Ali, olha, alimentando
urubus. E eu, como eu sempre disse no programa, eu não preciso de quantidade. É de qualidade. E eu não entendia isso. E a Mara falava, no programa dela já diz, Ficava a sem qualidade graça. de vida, eu ficava sem graça. Não liguem mais para mim. Vocês que passam aí no Guarujá bebendo 1,5 litro de uísque por dia. Pois é. Não tem nada para falar no podcast, quer vir para cá, mas nem pagando eu quero. Pois é, ela não quer nem pagando. Ela quer, eu quero qualidade de vida. Então, na verdade, o importante mesmo é a qualidade, não é a quantidade. Então, realmente, qualidade vale muito mais do que quantidade. E isso ela preza em tudo no que ela faz. Ela procura entrevistados de qualidade, ela faz perguntas com qualidade e faz com que nós abrimos a nossa mente e a nossa vida para que possamos encontrar pessoas e situações e qualidade de vida. Que a gente aprenda coisas. junto. Nós possamos aprender juntas a termos qualidade, não só no que possamos vestir ou ter, mas nas coisas que possamos buscar no nosso dia a dia. Então a Mara é isso, ela nos abre os olhos para termos qualidade de vida, qualidade na saúde, qualidade na alimentação, que ela chama muita atenção, e qualidade nos entrevistados que ela põe na mesa do podcast dela. E em breve, Maristela Pedrotti com 2 T's, né, com o logo dela, não mais com o Mara Cedro, não é verdade? E com os entrevistados dela. Gente, olha, já vai começar o nosso evento aqui, homenagem ao Dia do Jornalista. Maristela, muito obrigada. Que Deus te abençoe e continue te abençoando. E que assim, quando as pessoas falarem que realmente ninguém quer magoar ninguém. A gente quer que cada um seja águia. Grandes águias, é isso que nós queremos. É baseado na base da verdade. Assim como eu falo a verdade com você, eu falo para os outros. E que Deus abençoe a todos nós e você continue sendo essa pessoa sempre pronta a preparar tantas outras. Obrigada. Porque o que é seu ninguém tira, você já conquistou o seu espaço e vai continuar sendo assim. E você também, com certeza. Obrigada, com a bênção de Deus sobre tua vida, viu, linda? Amém. Gente, olha, meus amados, procurem rever caráter, ação, a maneira que você age no dia a dia, tá? Não lembre só do seu umbigo, lembre que o umbigo do outro também dói. Que a sua barriga dói, mas a do outro talvez doa muito mais. Então, respeito sempre. Isso é qualidade de vida, pode com Mara Cedro e pode com Maristela Pedrotti. Muito bem, São Paulo, 17 de abril de 2026, ato solene em homenagem ao Dia do Jornalista, uma data dedicada a reconhecer o trabalho, a ética e o compromisso dos profissionais da comunicação, fundamentais para a construção de uma sociedade mais informada e democrática. É com grande prazer que iniciamos essa cerimônia, reunindo autoridades, convidados especiais e homenageados que se destacam por suas relevantes contribuições ao jornalismo. Cumprimento a todos os presentes, externando minha alegria de estar aqui nesta ocasião tão importante, neste local tão importante. Pena que o nosso querido Viana não possa estar com o tempo de estar conosco. Quero fazer rapidamente alguns registros indispensáveis. 7 de abril, Dia do Jornalista. E eu, com muita saudade, me lembro de uma época em que jornalismo era sinônimo de veracidade. Alguns vão se lembrar dessa expressão, tá no jornal. Lembram-se? Se estivesse no jornal, era verdade indiscutível. O jornalismo era chamado de fonte fidedigna, digna de fé. De tempos para cá, a coisa mudou muito. Nós, na API, lamentamos profundamente. O atual presidente reverbera contra isto. Eu, à época em que presidi, também procurei combater isto, porque não podemos vender a nossa alma ao diabo, e é o que estão fazendo. A imprensa se desvalorizou, perdeu a vergonha, perdeu o respeito. Duas são as bases do jornalismo verdadeiro. A primeira delas é a imparcialidade. Se você é parcial, já não é
bom exercente do jornalismo. Não pode ser parcial. É necessário que veja com justiça e equidistância dos dois povos que sempre estão em litígio, sempre estão em guerra. A outra data que eu quero lembrar é o dia 13 de abril. Pois é, dia do hino nacional. E se nós aqui pedíssemos para cantar o hino nacional de cor, nós o faríamos. Porque na nossa época nós aprendíamos a cantar o hino nacional de cor, de coração. Nós procedíamos ao hasteamento das bandeiras. Nós conhecíamos os hinos pátrios. Eu lembro sempre que os nossos cadernos não tinham essa capa bonita de hoje. Mas vinha o hino. Tinha. Era uma capazinha de cartonada, mas que trazia a letra do hino nacional, a letra do hino à bandeira e de outros hinos, e nós aprendíamos. A outra data é 19 de abril, dia do Exército. Dia do Exército Brasileiro. E por que 19 de abril? Porque nesta data, em 1648, houve a primeira referência a uma chamada Tropa Nacional, Tropa Brasileira. Foi quando o branco, o negro e o índio se uniram para combater o invasor holandês e o venceu. 19 de abril. André Vidal de Negreiros foi aquele que capitaneou pelo lado branco. Felipe Camarão e Henrique Dias, o índio e o negro. E aí nasce o Exército Brasileiro. E a outra data, 21 de abril, Tiradentes. Tiradentes deu a sua vida pela pátria de uma forma diferenciada. Ele assumiu a culpa, fazendo com que não repousasse sobre os seus companheiros, e deu a sua vida e disse: se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria pela pátria. Como precisaríamos hoje de exemplos dessa natureza. E uma outra frase que ele deixou, ele disse: se todos quisermos, podemos fazer deste país uma grande nação. Que bom seria se a imprensa pegasse esses exemplos de patriotismo, de civismo, de amor ao Brasil e publicasse em suas páginas, ao invés de publicar isto que nos envergonha e nos diminui. E finalizando, por quê? Porque 7 de abril é a data do jornalismo, é o dia do jornalismo. A referência é, sim, a Giovanni Battista Líbero Badaró. Mas não é o seu nascimento nem a sua morte. A sua morte se deu em 19 de novembro de 1830. E esta data, 7 de abril, é de 1831, que marca a abdicação de Dom Pedro I, decorrente do sacrifício do grande Líbero Badaró. E aquele que disse ao morrer, observe, morre Um libertário, mas não morre a liberdade. o libertário, amante da liberdade, mas não morre a liberdade. Este é o espírito do verdadeiro jornalismo. Esse é o jornalismo que nós na API sempre defendemos e cuja bandeira sempre levantamos. Parabéns aos jornalistas. Principalmente às jornalistas, porque são mais amantes da verdade e da honestidade. Parabéns. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de, na pessoa da Jo e na pessoa dessa querida Marilene, cumprimentar todos na mesa, porque
nós acreditamos que as mulheres são ou não são poderosas. São poderosas, graças a elas estamos aqui hoje. Aplausos a essas mulheres. Eu tenho a satisfação de estar hoje representando a vereadora Edir Salles, que na verdade, como jornalista, professora, o Sérgio Redor já falou, ela é jornalista, colunista e amiga de vocês, né? Na verdade, eu acho que todos aqui são amigos da vereadora Edir Salles. Infelizmente, ela não pôde estar presente por conta de eventos do partido, né? Essa é uma semana, até o final desse mês, é uma semana que os partidos estão se organizando, enfim. Então, ela está em eventos junto com o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab. E ela deixa e traz, ela falou, Cecília, você vá lá e deixa o meu grande abraço. Primeiro, porque ela é amiga de vocês. E ela sabe da importância de um evento como esse. Assim como já os nossos oradores já falaram, é muito importante. Por quê? Porque, na verdade, se você não faz esses eventos, se você não fala sobre isso, nós estamos numa condição de que as coisas não aparecem, desaparecem. E nós não podemos deixar que essas coisas desapareçam. Então nós temos que falar, nós temos que estar nas redes sociais, nós temos que estar realizando os eventos e principalmente enaltecendo os jornalistas, porque todos já falaram, na verdade, sem o jornalismo você não tem democracia. Então todos vamos enaltecer os jornalistas e a vereadora Edir Salles tem o maior orgulho de ser uma jornalista. Peço que venha à frente, e também ao Sérgio Redor, nós vamos interromper um pouquinho a fala para entregarmos o certificado ao Eduardo Mascarenhas. Eduardo Mascarenhas, Paulinho, marcou a história da TV brasileira, humorista, escritor, roteirista e pastor. Aprendeu a criar bonecos na adolescência, persistiu na luta por uma chance na TV até conhecer o Ratinho e está no ar até os dias de hoje, consolidado como um grande parceiro do apresentador. Parabéns! Eu sei, eu sei. Obrigado. Fala, dá um oi. Um beijo pra todos vocês, amo vocês! A imprensa é sucesso! Pedir pra Jô licença que eu tenho que ir, que a TV não espera. A hora que começa mesmo, né? Então, olha, parabéns pelo trabalho de vocês, fundamental, indiscutivelmente fundamental, um momento crítico, como o doutor Redor falou, mas eu tenho certeza que a liberdade vai vencer e vocês estão de parabéns, vocês são parte imprescindível desse processo. Que Deus abençoe e dê força para a categoria. Deus abençoe. Alegria encontrar todos vocês que a gente conhece há tanto tempo, estar juntos numa data tão importante como hoje. Alguns a gente vê sempre, alguns a gente vê quase todo dia, outros a gente não vê tanto quanto gostaria, pela dinâmica mesmo de São Paulo. Mas que bom a gente estar juntos, de cada um de vocês. Tânia, tá aí a Tânia. Oi, Tânia, levanta aí o pessoal te conhecer. A Tânia é uma das maiores colunistas de variedade, música. Ela não é da Jovem Guarda, que ela não tem idade disso, mas o pós-Jovem Guarda, ela acompanhou todos os movimentos. Eu inclusive, Tânia, pelas suas colunas que eu fico sabendo o que está acontecendo no movimento cultural paulistano, que hoje em dia está muito forte. Que bom te ver em teu nome. Eu cumprimento todo mundo que está aqui. E hoje é uma data muito... Obrigado, Tânia. Tânia Voz. Sigam ela aí, que vocês vão ficar sabendo de tudo. E hoje é uma data muito importante para mim, porque hoje eu comemoro duas datas. Hoje a Febracos comemora 41 anos. Ela veio em 1985, a ideia da Vera Martins. Começou como a Pacos. Depois veio a Adelina Silveira, depois voltou para a Vera, que inventou a Febracos, que reúne os colunistas do Brasil inteiro. E são 41 anos. E hoje também eu comemoro meus 46 anos de colunismo.
parece que foi ontem. E vou contar uma história que eu nunca contei. Gente, eu comecei como informante interino da Glorinha Cohen. Eu acho que ela não lembra disso. Eu, na resenha judaica, eu era um colunista de cinema. Eu entrevistava Yves Montand, Regine, Alain Delon, mas era assim, meu mundo era o cinema. Aí uma colunista veio, já era famosa no interior, abriu uma coluna, estreou uma coluna na resenha judaica que foi assim uma sensação que não tinha no mundo judaico uma coluna tipo Tavares de Miranda. Veio a Glorinha. Glorinha, levanta para todo mundo ver quem é você. Aí eu falei, olha, eu circulo nos lugares, eu posso te dar algumas notas, né? Mas ela sempre queria que fosse do mundo dela, né? Eu falei, não, vamos fazer um pouco de artistas, de tudo, né? E eu comecei com Glorinha Cohen. E aí é que veio meu gosto pelo colorismo social. Viu, Glorinha? Culpa sua. Então, muito bom te ver hoje nessa data que eu acho que resume tudo. Muito obrigado, gente. Hoje é o dia da Glorinha, né, Glorinha? Fico feliz de estar aqui, cumprimento todos da mesa. Agradeço a casa de nos receber, né, Jô? A Jô sempre fazendo o melhor, a Jô Tadeu Ribeiro fazendo o melhor, buscando evidenciar o que é importante, reunir pessoas, né, Jô? Eu não vou falar muito porque o Dr. Redor e o Dr. JB já falaram tudo, né? Então eu só vim aqui cumprimentá-los, fico feliz de estar aqui na mesa. Nós temos a revista e o programa de TV Elite há 37 anos, né? Antes disso fiz televisão um pouquinho também, hoje a gente faz muitos eventos. E o que o doutor falou, o Dr. Redor falou do jornalismo, sou muito honrado de participar da API também. Nosso vice-presidente. Ó, vice-presidente, é o que é importante. E obrigado, doutor Redor, é sempre um prazer. Peço desculpas não poder participar nos grandes eventos do doutor Ferraz, do doutor JB também. E o que eu só tenho a agradecer estar aqui com vocês. E é uma pena que o que está acontecendo com o jornalismo, né, doutor Redor, doutor JB, o que está acontecendo com o jornalismo se vendendo e não noticiando o que é real. Graças a Deus que a Elite só fala o que é bacana, o que é de bom, novidades, coisas bonitas. Graças a Deus que a gente está por esse outro lado do jornalismo. Gente, uma boa noite, sucesso para o seu evento, Jô. Luiz Salles é muito conhecido, professor, advogada, radialista e vereador em 5º mandato. Atuou como deputado estadual por 2 mandatos. Teve pauta importante na expansão do metrô até Vila Prudente e implantação do monotrilho da linha 15 Prata até São Mateus. Contribuiu para a retomada de obras nos hospitais da Zona Leste e para a desativação de carceragens em delegacias. Na Câmara Municipal, lidera pautas nas áreas de educação, cultura, esporte, saúde e infraestrutura. Em 24, foi reeleita presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Câmara Municipal. Em 2025, assumiu a presidência da Comissão de Administração Pública. Destaca-se ainda na defesa dos direitos das mulheres, sendo autora de leis voltadas à proteção e ao empoderamento feminino. Nossa homenageada, vereadora Edinho Salles. Sérgio de Azevedo Redó é presidente da Associação Paulista de Imprensa, de 2028, preside a Acrimesp no mesmo período. Atua como vice-presidente da Federação Nacional de Imprensa, é advogado, jornalista e administrador de empresas. Atua como professor universitário da UniFMU em São Paulo. É autor de obras como Guia Eleitoral 2004 e Liberdade de Expressão e Direito à Informação 2023. Destaca-se como conferencista e auditor jurídico. Apresenta o programa Sala de Imprensa em rede nacional pela Com Brasil TV. Nosso homenageado, Dr. Sérgio de Azevedo. Jô Ribeiro, presidente da Confraria Mulheres 40+. Jornalista e chefe do portal Jô Ribeiro, CEO da W7 Eventos desde 1994.
Construiu uma trajetória sólida no setor de eventos. Presidente de eventos da APACOS, membro e acadêmica imortal da Academia de Ciências e Letras e Artes de São Paulo, a CLASP, e embaixadora de Vigne Academy France. Formada em marketing e comunicação, une estratégia e conteúdo em seus projetos. Criadora do canal Clique, Jô Ribeiro, desde 2012, o canal hoje ultrapassa 2.800.000 acessos. Com o sucesso do blog Clique, Jô Ribeiro, sendo premiado Top Blog como um dos melhores blogs do Brasil. Em 2018, fundou o portal Jô Ribeiro com mais de 70.000 leitores mensais, formadores de opinião. Como presidente da confraria, lidera um movimento de valorização e voz feminina, empreendedora visionária, segue ampliando espaços de protagonismo e comunicação para mulheres 40+. Mara Cedro é uma autora literária, empresária, produtora cultural e apresentadora com trajetória consolidada na comunicação. Comanda o programa Quality by Mara Cedro, no ar há quase 25 anos, e o podcast Pode com Mara Cedro, voltado à qualidade de vida. Aliás, eu já fui entrevistada lá. Seu estúdio, localizado na Avenida Paulista, reúne produções de destaque e conta com a participação dos seus filhos, Hélio e Júlio Souto. À frente de Quality Eventos, atua com marketing cultural e produção de eventos de grande relevância. É idealizadora dos prêmios Mulher Joia Rara e Celebridade Brasil-Uruguai, valorizando personalidades de destaque. Seus programas oferecem ampla visibilidade para empresas de diferentes portes e segmentos. Reconhecida nacionalmente, acumula diversos prêmios e homenagens ao longo de sua carreira. Mara mantém como pilares a ética, a essência e a fé, que norteiam toda a sua trajetória profissional. Nós estamos homenageando Mara Cedro. Nós tivemos a oportunidade de, até com o objetivo de consolidar ainda mais essa nossa parceria, não é? Com essa iniciativa dessa confraria das mulheres 40+, que eu acho muito legal isso, Jô, porque no fundo eu sei o quão é difícil conduzir uma entidade, e eu sei que para que ocorra tudo isso aqui tem todo um preparatório, um processo, que às vezes a gente fica sozinho, ou quando não, você ainda tem a Marilene e também outras companheiras que ajudaram, mas a grande verdade é que a gente sabe e que você merece sim ser homenageada por nós. E um dos nossos mais importantes diplomas, sem sombra de dúvida, é o do dia 25 de janeiro, quando a entidade comemora o aniversário da cidade de São Paulo. E nós comemoramos, não é? A Associação Paulista de Imprensa, no último dia 25 de janeiro, São Paulo fez 472 anos. Toda a emoção do mundo. A Associação Paulista de Imprensa, entidade quase centenária, sente-se honrada em otorgar a valiosa homenagem nesta singular data de comemoração dos 472 anos da quinta maior metrópole do mundo e a nossa cidade de São Paulo, e os 92 anos da API, em defesa intransigente das liberdades do Brasil, que merecidamente a diretora executiva e seus conselheiros, juntamente com a FADESP Brasil, a Fundação Clóvis Bevilacqua, prestam justa homenagem à excelentíssima senhora Jô Ribeiro, que é jornalista, editora-chefe do portal Jô Ribeiro, escritora e presidente da da W7 Eventos, e desta entidade importante que é Confraria Mulheres 40+. 25 de janeiro de 2026 é assinada por mim, pelo presidente da FUNCLOB, que é a Fundação Clóvis Bevilacqua, professor Rox Couto Pereira, e também pelo presidente da FADESP Brasil, que é o Raimundo Hermes Barbosa. Passa as suas mãos com a finalidade de dizer que é merecido pelo seu trabalho e sua dedicação, porque esse ato é um ato que contempla a nossa cidade, nosso país, tenha certeza. O que você está fazendo aqui vai estar, aquilo que eu disse, plantando uma sementinha no coração de cada um.
que futuramente sempre haverão de lembrar desse grande momento. Passo agora a palavra ao meu querido mestre, professor César Romão. Dr. Sérgio de Azevedo Redor já enunciou aqui o conteúdo desta homenagem, entregou o primeiro diploma à nossa querida Jo Ribeiro, e eu vou fazer a entrega agora, com muito orgulho, com muita alegria, para a nossa Marilene Mariotoni, do mesmo diploma, da mesma homenagem, que, como disse o nosso presidente, é a principal homenagem da Associação Paulista de Imprensa. Vamos para as fotos agora. Eu tenho uma história de vida com cada um que está nesta mesa aqui. Então, é uma história de vida, não é uma amizade. E também tem uma história de vida com muitos que estão aqui na plateia. Mas, quero deixar aqui, então, a seu pedido, uma pequena mensagem aqui para os nossos colegas jornalistas. Nunca, jamais, desista do seu sonho de ser jornalista. Se você desistir, vai carregar a dor de não ter conseguido. Se você persistir, será um jornalista alimentado pela esperança do seu futuro profissional. E a sua esperança no futuro é que te dá força no seu presente. Vocês já devem ter ouvido ou ainda vão ouvir: este jornalista é um louco. Que bom. Que ótimo. Que sejamos loucos pela nossa profissão. Porque o louco tem sabedoria. E quando ele coloca a sabedoria dele em ação, ele se transforma num sábio. E que todos nós sejamos jornalistas sábios. Muito obrigado aqui pela oportunidade. Senhoras e senhores, caminhando para o encerramento desse ato solene, em homenagem ao Dia do Jornalista, vocês gostaram? Expressamos nossa profunda gratidão a todos os presentes, autoridades, homenageados e parceiros que contribuíram para a realização desta cerimônia. Hoje celebramos não apenas trajetórias, mas o compromisso diário com a verdade, a ética e a informação de qualidade, pilares essenciais para uma sociedade mais justa e democrática. Que esse reconhecimento sirva de inspiração para que o jornalismo seja firme em sua missão, valorizando aqueles que fazem da comunicação um instrumento de transformação. Em nome da nossa organização, nosso muito obrigado a todos. Eu gostaria de destacar aqui, presidente Jô, o nosso querido Augusto Viana, presidente do Cresce São Paulo, que faz um trabalho extraordinário em tudo que faz. Faz um trabalho em defesa da classe, mas em defesa da sociedade. Tem feito um trabalho grande com relação aos municípios do estado de São Paulo. Tem feito uma colaboração muito grande. Quero agradecer também aos seus assessores, estão todos aqui nos ajudando,
Olha lá o Gilberto, quero agradecê-lo, agradeço a Sônia da comunicação, ao Silvio, que esteve aqui também verificando tudo, ao Fernando Manes, que acompanhou a nossa presidente na vistoria ao local. Quero agradecer especialmente ao Dr. Milton Moreira, que é o chefe de gabinete do nosso presidente Viana, que não mede esforços para que tudo ocorra da melhor maneira possível, dentro, é claro, das regras de uma autarquia pública federal, como é o Cresce São Paulo. Quero agradecer também à API, nosso Sérgio Redó. Ele só obedece a mim, vice-presidente, não é Fabiana. Então, quando eu levantar já pela primeira vez, você já me obedece. Mas uma alegria tê-lo aqui, e que alegria receber esse maravilhoso diploma que vocês me concederam e que o César Romão me entregou. Quero agradecer também a Febracos. Olha, Vádia, você é muito querido, viu? Todo mundo fala de você. Muito bom tê-lo aqui. A Abime também, a nossa Vera Tabachi não pôde estar, mas é uma pessoa de grande trabalho. Programa Quality by Mara Cedro. A Cedro é queridíssima de todo mundo, tem feito um trabalho formidável. Portal Jorbeiro. Também eu espero ainda numa das próximas revistas da minha coluna, Mulheres em Destaque, da revista da Associação Paulista de Municípios, também retratemos esse nosso evento. A Scarfme, Oscar Freire, J. Domingos, Jorge Henrique Jackson Marques Fotógrafos, Portal Frotista UOL Gráfica Digital, W7 Eventos. E agradecendo a todos que sempre colaboram conosco. Não é fácil presidir uma entidade, eu já presidi várias, mas não é fácil, não é? Há que se ter muita coragem, determinação, foco e muito trabalho. De forma que agradeço a todos que conosco estiveram, e a Maristela Pedrotti, que nunca se esquece de nós, através dos seus trabalhos maravilhosos, mas ela sempre nos traz uma lembrança. Muito obrigada a todos.